Nuno Rogério, como sempre. Olá, Nuno. Olá. Bem-vindo. Começamos naturalmente pela Cimeira da NATO. Decorre num momento em que ninguém quer mostrar grandes divisões, mas elas existem e vão muito além da política. Vão, para já, os elementos pessoais, a presença de Donald Trump, que alguns consideram disruptora, outros consideram que é uma presença mais cordial do que foi em outras cimeiras, a doutrina divide-se. Depois a questão dos grandes contratos de armamento. Hoje tivemos o primeiro dia que foi dedicado sobretudo às empresas de defesa. Foram celebrados muitos pactos, muitos contratos, houve uma espécie de trocas. Os americanos conseguiram, por exemplo, que a NATO selecionasse, vamos ver aqui uma imagem em que vou tentar explicar. Portanto, esta imagem mostra um bocadinho as trocas que se deram hoje. Isto foi o chamado Fórum da Indústria de Defesa. Tens ali, em baixo à esquerda, um drone americano de longo alcance, o drone estratégico Triton, que foi aprovado como o drone por excelência da NATO, portanto vai ser usado um aparelho americano para as grandes tarefas de reconhecimento estratégico, mas depois tens ali à direita, em cima, é a segunda imagem à direita, tens um avião de reconhecimento prévio, chamado AWACS, que em vez de ser americano, como era tradicionalmente, vai passar a ser sueco, quer dizer, a NATO vai escolher um drone americano, mas vai escolher um avião AWACS sueco, representante da indústria europeia. E depois tens ali à esquerda em cima o ar de contentamento de muitos políticos europeus que estavam presentes a celebrar o facto de a Europa estar hoje no limiar de uma certa independência industrial face aos Estados Unidos. Isso foi também uma das áreas que foi muito aqui discutida. Depois tiveste o primeiro-ministro do Canadá, que mais ou menos ao mesmo tempo anunciou que o Canadá vai comprar novos submarinos, já não são os submarinos Upholder britânicos que existiram durante muitos anos e que foram, os britânicos tentaram vender esses submarinos a Portugal, depois venderam-nos ao Canadá. Eu assisti a grande parte desse périplo e agora o Canadá vai buscar também submarinos à indústria europeia, aos alemães. Não havia concorrência americana, quer dizer, os concorrentes eram sul-coreanos, eram outros europeus, mas os alemães, mais uma vez, vão ser fornecedores de um país americano. Repara, nós estamos aqui a falar de uma aliança que parte para esta cimeira com números perfeitamente impressionantes. Nós estamos a falar de 32 Estados, de 2 continentes, depois mais 35 Estados que costumam cooperar com a NATO. Estamos a falar de 3,3 milhões de militares. Estamos a falar de 20.800 e 300 aviões de combate, ou aviões militares, 2.800 navios de guerra e 13 mil carros de combate. Portanto, é uma potência perfeitamente, como deves imaginar, avassaladora. E talvez também, por causa disto, tiveste 2 acontecimentos muito próximos da Cimeira, que são uma espécie de testes e de afirmações de outros blocos. Primeiro, esta imagem que vamos aqui mostrar. Isto é uma não coincidência, obviamente. Isto passou-se no dia 2. Aqui tens um avião russo, um Tupolev 142, que é um avião especializado na luta contra navios e submarinos, escoltado por um avião britânico, um F-35 de fabrico americano. Se vires bem, este avião russo está a lançar sonoboias, que são, no fundo, elementos que permitem a localização no mar, portanto, a lançá-los sobre o mar, permitem a localização de navios de superfície e de submarinos, como se fosse um treino para uma guerra contra as marinhas da NATO. Isto deu-se poucos dias antes, e isto passou-se por cima do porta-aviões britânico, o Príncipe de Gales, que estava em manobras na Noruega. Depois uma outra, também acho eu, não coincidência, o facto da China ter lançado um submarino um míssil de última geração, um míssil intercontinental, o GL-2-3, portanto, penso que terá sido o 3, de um submarino. Passou por aquela linha por onde vemos, portanto, passou por cima das Filipinas, veio do território chinês até, enfim, uma zona do Pacífico, que é geralmente considerada uma zona de águas internacionais. Os chineses avisaram todas as pessoas que iam fazer isto. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos reagiram dizendo, enquanto que nós, Estados Unidos, estamos a tentar restringir as nossas manobras de mísseis intercontinentais, a China começa a desenvolver outra vez os seus. Portanto, em torno da NATO, passa-se também muito, que vai continuar a aparecer na primeira página dos jornais e das televisões. O tabuleiro mexe, de facto, sem dúvida. O tabuleiro mexe. No Irão, ninguém acredita que o atual momento de acalmia seja definitivo. A grande dúvida, Nuno, nesta fase, é perceber o que é que vem a seguir. Quem é que acabará por impor o ritmo dos acontecimentos? O que é que parece?
O que eu posso dizer é que, enquanto temos este funeral infindável do Supremo Líder, que passou do Irão para o Iraque e agora outra vez para o Irão, portanto pelas comunidades xiitas da zona, nós temos ao mesmo tempo ataques a navios que estão dentro do Golfo Pérsico e dentro do Estreito de Hormuz, em que o Irão, pura e simplesmente, diz que não foi ele, depois os Estados Unidos dizem que foi, depois há a possibilidade de terceiros não controlados, o que é uma coisa um bocadinho estranha. E os Estados Unidos voltaram atrás e cancelaram o levantamento. E os Estados Unidos agora cancelaram aquilo que era a possibilidade de os iranianos venderem o seu petróleo. Tudo isto se passou na altura dos tais funerais. Tens aqui uma imagem curiosa, um pequeno vídeo, um trecho, um atirador especial iraniano que protege, digamos assim, os manifestantes que apoiam a memória do Supremo Líder. Depois tens os netos do antigo líder supremo, o Ayatollah Khomeini. Nós já falámos disto noutra altura aqui na SIC. Cada delegação estrangeira é recebida com versículos do Corão. E alguns versículos parecem ser uma espécie de mensagens para as delegações. E aqui os netos do Ayatollah Khomeini não ouviram o versículo até ao fim, não quiseram ouvir. Era um versículo que pode ter sido algo injurioso para eles, porque se referia às pessoas que combatem àquelas que ficam tranquilamente sem fazer nada. Sim. E eles, antes do fim, decidiram sair. Houve várias delegações de países árabes que também estiveram presentes, também não gostaram muito dos versículos que lhes foram dedicados, aqui estão eles a sair, porque não te esqueças, tiveste sauditas, tiveste cataris, tiveste, no fundo, vários árabes que estão, ao mesmo tempo, num estado de quase hostilidade face ao Irão. E, no entanto, foram aos funerais. Mas agora voltaram a uma fase também de hostilidade. Depois houve coisas um bocadinho surrealistas. Tens este homem, o Jackson Hinkle, que é um americano, criou o chamado Partido Comunista dos Estados Unidos, o novo Partido Comunista, que ali mostra a bandeira vermelha da resistência, a bandeira vermelha da vingança e clama por morte aos Estados Unidos. E nos enterros tiveste vários fundamentalistas, entre aspas, que protestaram contra os chamados conciliadores. Tens aqui o presidente do Irão, coitado, no meio da multidão, a ser acusado de traição. Sim, e tiveste vários incidentes também com outros políticos, por exemplo, com ministros dos estrangeiros. Portanto, o que mostra, já aqui dissemos isto várias vezes, o Irão está dividido quanto àquilo que neste momento se passa. Vamos às rubricas, começando pelo mal da fita. Voltamos à guerra da Ucrânia, e à mudança de discurso da Rússia sobre a natureza deste conflito. O Sr. Peskov, não sei se te lembras que na Guerra Fria nós acabámos, ou a meio, tentei explicar que o Presidente Zelensky tinha dito que a Ucrânia iria ser atacada, que iria ser atacado nesse próprio dia, a partir da meia-noite. E realmente isso aconteceu, foi um ataque perfeitamente infame. E o Sr. Peskov agora diz, não, isto agora já não é uma operação militar especial, isto agora é uma guerra, mas não é por causa de nós, é que os países da NATO estão a fornecer armas à Ucrânia. Portanto, ele já disse que isto agora é uma guerra, como quem diz, aquilo que nós vamos agora fazer já não é próprio de uma operação militar especial. E realmente fizeram. Eu tive que camuflar esta fotografia, que é uma fotografia horrenda, uma fotografia de um prédio em Kiev, um prédio civil, ali onde tens aquela mancha laranja, tens uma família inteira que morreu toda na mesma sala. E parte do coração ver aquilo e, portanto, eu achei que, mais uma vez, por razões terríveis, tive que pôr outra vez o Sr. Peskov como mal da fita, como símbolo de uma maldade maior, obviamente. No hotspot temos, mais uma vez, a Ucrânia e com uma nova intensificação do conflito. Ainda há pouco passámos uma reportagem dos últimos ataques. Sim, tens o ataque ucraniano a Omsk, que é a maior refinaria russa, era a única que faltava das 10 maiores refinarias, acabou de parar, portanto é a notícia que temos de agora. Portanto, repara, por aqui passa 10% da refinação russa, só esta refinaria são 10%. Portanto, é obviamente uma notícia catastrófica para Moscovo. Esta refinaria foi atacada por este tipo de drone, o FP1, que eles chamam FP1ER, da Firepoint, ou CD, também lhe chamam às vezes, ou RD, perdão, que é, no fundo, uma bomba voadora que pode atingir 3.400 km. Portanto, não só atinge Omsk, que fica na Sibéria, mas pode atingir ainda mais longe. E a Rússia não estava preparada para este tipo de dispositivos. E a verdade é que não os consegue parar. Tinha um avião de reconhecimento prévio que não conseguiu notar estes drones e eles provocaram a destruição numa grande potência industrial da Rússia, o que é preocupante para Moscou, obviamente. Por outro lado, a Ucrânia tem um problema.
tem mísseis em várias quantidades, de vários tipos, mas continua a não ter suficientes Patriot para interceptar mísseis balísticos. Sim, ainda hoje isso foi escolhido pelo Zelensky, sim, e amanhã vai haver um anúncio importante sobre isso. O que é que os ucranianos estão a fazer? Estão a tentar destruir os mísseis que os atacam antes de eles partirem das bases. Portanto, tens aqui uma destruição de uma bateria de S-400, portanto, não os podendo destruir quando eles sobrevoam as cidades, tenta destruí-los na origem, é também uma hipótese. Depois tens um ataque ucraniano a uma importante base de helicópteros, talvez a maior da frente de batalha, em Belgorod, que no fundo talvez vai impedir esta base de agir nos próximos tempos. Ataque também a 10 navios russos do Mar de Azov. Portanto, a Ucrânia está obviamente a tentar destruir a capacidade russa para transportar petróleo e gás para fora da Rússia. E depois estas fotos da NASA, que foram obtidas pelo Instituto de Estudos da Guerra, em cima tens a Crimeia iluminada em julho do ano passado. E em baixo tens a Crimeia muito menos iluminada agora, o que mostra que os ataques às subestações elétricas estão a produzir um efeito devastador. Ora bem, vamos a quem manda. E agora olhamos para a França, numa altura em que Paris procura recuperar protagonismo no Médio Oriente e ao mesmo tempo que se prepara uma sucessão presidencial. É verdade, não sabemos quem será o sucessor, mas o Presidente Macron foi a Damasco, conseguiu encontrar contratos e contactos com o novo líder de Damasco, que era um antigo jihadista. Tens ali um carro em cima que terá explodido, um dos três que terá explodido perto do sítio onde se julgava que Macron tinha passado a noite, não era ali, mas 3 carros que explodiram. Estes contratos foram importantes porque realmente Macron quer preparar o terreno para uma nova influência da França no Médio Oriente. Agora, como tu disseste, há um mecanismo de sucessão. Tivemos hoje este episódio da senhora Le Pen, que foi alvo de uma revisão da sua sentença para um tribunal de segunda instância. Ela vai, em princípio, poder concorrer às eleições de 2027, mas com a tal pulseira eletrónica que a vai impedir de fazer campanha. Portanto, mas ela pode fazê-la através das redes sociais, não? Sim, mas ela preferiu... Ou outros por ela, não é? Mas ela preferiu outra coisa. Ela preferiu recorrer para um tribunal de última instância, o chamado Tribunal de Cassação, que vai interpretar não os factos, mas o direito. Portanto, vai dizer qual deve ser o direito aplicável. E se disser que o direito aplicável é ainda, digamos, mais oneroso para a senhora Le Pen, será ainda pior. Mas pode dizer outras coisas. Mas se disser outras coisas, e como a decisão só deverá ser tomada no fim deste ano, poderá haver um regresso de todo o processo à estaca zero, o que também não é bom para a senhora Le Pen. Mas é um drama que está em curso, que já tem a ver com o quem manda não externo, mas com o quem manda interno, obviamente. No Contagiados, vemos como Portugal continua ligado ao que acontece lá fora e não só. Olha, vou-te mostrar primeiro o Regimento de Engenharia 1 português, do Exército Português, que ficou em 5º lugar em 27 países, num concurso militar de combate a elementos químicos, bacteriológicos e radioativos, levado a cabo em Fort Wood, nos Estados Unidos. O concurso era o Jeremiah Johnson Best CBRN Warrior Competition. Portanto, os engenheiros portugueses militares portugueses estão de parabéns, obviamente. Depois tens o navio de assalto anfíbio francês, o Dixmude, um porta-aviões extremamente moderno, ao lado do navio patrulha oceânica portuguesa, o Figueira da Foz, a terminar manobras conjuntas em Ponta Delgada. Portanto, Portugal continua ativo na cena internacional, na cooperação internacional militar. Depois, por mais razões, Portugal nas bocas do mundo. Primeiro, esta história dos dias em que a Almada, numa altura em que tinha não só a população normal, mas milhares de turistas, eu arriscava-me a dizer dezenas de milhares de turistas, a ficar sem água como um país do terceiro mundo. Quer dizer, sabendo-se isto, que isto era uma coisa mais ou menos previsível, a possibilidade de uma ruptura, e já tinha sido detectado há vários anos, houve um autarca que me contou a história toda, e portanto não é normal que isto aconteça. Não é normal que isto aconteça sem que o poder local possa intervir eficazmente e sem que o poder central possa também fazê-lo. Depois, também um vídeo que passou pelas redes sociais, infelizmente, um incidente no aeroporto de Lisboa, como tu sabes, um africano, cidadão irlandês de origem africana, que provocou distúrbios porque entrou numa zona que não era permitida no aeroporto, agrediu um homem da PSP, a PSP infelizmente continua a não ter tasers para poder acalmar as pessoas mais excitadas. Há um elemento da PSP que ficou gravemente ferido, ou ficou muito ferido. Curiosamente, houve vários civis que ajudaram
um outro elemento da PSP até que chegassem reforços. Portanto, houve também uma mobilização cidadã em torno disto. Mas isto não dá, obviamente, uma boa notícia para Portugal. Evidente, noutro sítio qualquer do mundo, isto teria acabado de uma forma terrível para o transgressor. E não só nos Estados Unidos, em vários países. Em vários países. No com ou sem solução. Há imagens que desafiam a lógica da geopolítica, entre elas, quem diria, Nuno, que veríamos Israel a ajudar a Venezuela? A Venezuela faz parte do núcleo tradicional de inimigos de Israel e de aliados do Irão e do Hezbollah, etc. No entanto, Israel não só enviou uma equipa de socorro para a Venezuela por causa dos terremotos, mas enviou um general, que vai aparecer aqui, o Elad Edri, brigadeiro-general, que veio não só anunciar o acordo, o auxílio, mas também um plano de reconstrução urbana da Venezuela. E temos aqui, a Venezuela obviamente aceitou isto de bom grado, mas só para te mostrar que, por razões humanitárias, antigos inimigos podem passar para outro tipo de situações. E depois, estes homens, os capacetes brancos. Durante a guerra da Síria falámos muito destes homens. Os capacetes brancos, no fundo, era um grupo de auxílio de emergência da resistência ao Sr. Assad e que, perante a destruição das cidades sírias, atuava com cães especializados e com muitos instrumentos avançados. E agora foi também para a Venezuela, sendo certo que a Venezuela era uma aliada do Sr. Assad que eles derrubaram, que o regime que eles agora representam derrubaram. Portanto, enfim, a geopolítica às vezes tem voltas que nós não esperamos. Vamos ao confidencial, em que queres olhar para movimentos que passaram quase despercebidos, mas que ajudam a entender, Nuno, como é que vários países se estão a preparar para um contexto internacional cada vez mais instável. É verdade. Olha, tens primeiro aqui o mega iate do Sr. Putin, um dos mega iates, o chamado Graceful, que com os seus navios de escolta, o Voivode e o Severomorsk, portanto, o Severomorsk é um contratorpedeiro, o Voivode é um navio de apoio com instrumentos de guerra eletrónica e outros, estavam em São Petersburgo. Os ucranianos, como sabes, têm-se especializado em atacar São Petersburgo. Portanto, estes navios saíram rapidamente de São Petersburgo e andam agora pelo norte da Europa em digressão para não serem destruídos pelos ucranianos. Depois, à beira da cimeira da NATO, o Egito inaugurou este novo centro de comando que eles chamam o octágono, uma espécie de pentágono, mas com 8 faces. É uma autêntica cidade industrial que fica na nova capital do Egito. Para quem não sabe, o Egito tem uma nova capital administrativa e foi inaugurado o octógono e foi também inaugurado, parecido com este, algo em Ankara, que é o novo centro de comando conjunto em Ankara. É muito parecido também, portanto, no fundo, 2 países que procuram chegar a outros píncaros em termos de defesa. E a fechar no Pensador, uma reflexão de Carlos Drummond de Andrade sobre o futebol e a capacidade que tem de mobilizar. É verdade. O Carlos Drummond de Andrade foi, para mim, um dos grandes poetas brasileiros do século XX, também um grande ensaísta, e ele faz esta pequena observação sobre um jogo de futebol entre uma equipa de Minas Gerais e uma equipa do Rio, que foi transmitida apenas pela rádio. E ele via as pessoas que estavam apinhadas em Minas Gerais ouvir o jogo pela rádio e, no entanto, estavam excitadíssimas. E ele diz o seguinte: a centenas de quilómetros, eles assistiam ao jogo sem pagar entrada. E havia quem reclamasse contra o juiz, acusando-o de venal. Um sujeito puxou-me pelo paletó, indignado, e declarou-me: o senhor está vendo que pouca vergonha? Aquela penalidade do Evaristo que não foi marcada. Eu olhei para o lado, à procura do Evaristo e da penalidade. Vi apenas uma multidão de cabeças e de entusiasmos. E fugi. Uma reflexão para fechar estes jogos de poder. Nuno, até domingo. Até domingo. No Guerra Fria.